direita cresceu no Brasil nos últimos anos. Se a gente olhar a curva da participação dos políticos de direita no Congresso Nacional, nós vamos ver que desde 2006 vem crescendo o número de parlamentares de direita no Congresso Nacional. Coincidência ou não, 2006 foi a primeira eleição depois do episódio do Mensalão. Isso é um elemento que compõe a realidade de que quem está provocando o crescimento da direita, quem está ajudando a direita a crescer, não somos nós que fazemos oposição de esquerda, mas sim a velha esquerda que está no governo e que inclusive se aliou à direita para governar. Ou por acaso fomos nós que apertamos a mão do Paulo Maluf? Ou por acaso fomos nós que ajudamos o Sarney a ser presidente do Senado? Aliás, o Babá sempre lembra, né? E o Babá está aqui e é um dos parlamentares mais combativos que eu conheço. Nós nos encontramos lá no 1º de maio, em Curitiba, para protestar contra aquela repressão brutal promovida pelo Beto Hitler aos professores do Paraná. E naquela época, né, Babá, que a Heloísa Helena se rebelou, a primeira rebelião da Heloísa Helena contra o governo foi porque queriam que ela votasse no Sarney para presidente do Senado. Então essas velhas oligarquias representadas pelo Sarney, pelo Maluf, pelo Collor, pela Cátia Abreu, que aliás é ministra da Agricultura, né, são a direita que está no governo e que, portanto, ganhou um fôlego desde que o PT venceu as eleições, porque já estavam muito enfraquecidos, e a eleição do Lula foi uma expressão desse enfraquecimento da direita, porque foi uma grande vitória lá em 2003, quando nós conseguimos derrotar a direita e eleger o Lula. Só que ali o Lula já estava se comprometendo com setores da direita, com setores da burguesia. E é por isso que são eles que têm ajudado a dar uma sobrevida para essa direita. Mas claro que tem uma outra direita que está fora do governo, que é o PSDB e o DEM. Só que o crescimento desta outra direita também está sendo ajudado pelo governo. Por quê? Porque à medida em que o governo aplica uma política econômica de ataques aos trabalhadores, aplica uma política de arroxo salarial, aplica uma política de cortes nas áreas sociais, isto é, aplica uma política econômica que faz com que os trabalhadores e a classe média paguem a conta da crise, ela faz com que cresça, o governo faz com que cresça a indignação popular, cresça o descontentamento do povo. Tanto é que as pesquisas estão aí para mostrar que a popularidade da Dilma simplesmente desabou. E isso faz com que a oposição cresça. E quem é a oposição visível, que tem visibilidade graças à Rede Globo? Quem é a oposição? É a direita. Então, também por esse lado, dessa direita que está fora do governo, eles estão sendo ajudados pelo governo para crescer. Porque à medida que a indignação popular cresce, ela é capitalizada pela direita, em grande medida. Mas aí os nossos amigos, né, do PT, eles dizem: ah, mas então vocês fazem oposição à Dilma para entregar o governo para a direita. Pois é, o problema é que isso aconteceu na Europa, como eu disse lá no nosso debate. Onde governava a social-democracia, ganhou a direita. Onde governava a direita, ganhou a social-democracia. E eles governaram com a mesma política de ataques aos trabalhadores. Mas em alguns lugares se conseguiu romper com essa falsa alternância de poder, como é o caso da Grécia. Aliás, foi o único lugar onde já se conseguiu romper, com a Syriza ganhando a eleição com uma posição firme de intransigência contra as imposições da Troika da União Europeia. E na Espanha também começa a despontar uma alternativa de esquerda, que é o Podemos, que também já ganhou uma eleição para a prefeitura e que vem se credenciando. Mas vêm se credenciando essas alternativas de esquerda justamente porque eles não capitularam para a velha esquerda.
esquerda. Eles não seguiram esse conselho que os petistas querem nos dar de ficar de mãos dadas com eles. Porque se nós ficarmos de mãos dadas com eles, o povo que está legitimamente indignado com o governo não vai nos enxergar como uma alternativa. E a desmoralização que o PT está sofrendo pela corrupção, pela política de traição aos trabalhadores, pelas mentiras que a Dilma disse na campanha eleitoral, que depois ela jogou tudo no lixo para aplicar o programa do Aécio, essa indignação que o povo sente, que é muito legítima, vai ser capitalizada exclusivamente pela direita se nós andarmos de mãos dadas com o PT. Por isso que a gente não aceita essa ideia de que nós temos que nos unir todos para combater uma direita que está fora do governo, inclusive nos unindo com uma direita que está dentro do governo. Nós precisamos sim de unidade, isso é uma necessidade real. E o último dia 29 foi importante, porque mesmo que a CUT não tenha feito muita coisa, mas eles pelo menos se colocaram lá junto na construção do dia 29, assim como no dia 15 também. Não jogaram todo o peso porque não querem grandes dias de luta contra o governo, mas são obrigados, né, a se unificar com a Conlutas, com a Intersindical, com o MTST, com os movimentos sociais que são independentes do governo, para combater o projeto da terceirização e também são obrigados a combater, ou pelo menos a falar contra o ajuste e as medidas provisórias da Dilma. Então eles próprios, no movimento sindical, estão sendo obrigados a se colocar contra o seu governo. E vocês viram as intervenções lá, mesmo dos petistas, eles não conseguem defender o governo, eles não conseguem defender o ajuste, porque é evidente que há uma total discrepância entre o ajuste que é feito contra os trabalhadores e o reajuste que é feito no pagamento de juros da dívida pública para os banqueiros. E agora mesmo aumentou de novo a taxa de juros. O Brasil é talvez o único devedor, né, que reajusta a própria taxa de juros que pagam os banqueiros. Porque cada vez que o governo aumenta a taxa de juros, está aumentando a sangria de bilhões e bilhões de reais que vão para pagar os juros da dívida. Então, é óbvio que a construção dessa unidade que nós precisamos, ela precisa ser feita em cima de um programa que é de enfrentamento ao ajuste fiscal, de enfrentamento às MPs, de luta por uma mudança estrutural no país. É muito mais do que uma reforma política que nós queremos. Nós queremos uma revolução política nesse país, para poder botar abaixo essas instituições apodrecidas, completamente apodrecidas, que não representam ninguém, não nos representam. E essa frase que ganhou força em junho de 2013, não me representa, é cada vez mais real para dizer o que as pessoas sentem em relação ao parlamento, em relação aos governos. Então, sobre a reforma política, nós não tínhamos ilusão nenhuma de que daquele mato podia sair algum coelho bom, né? A reforma política feita por esse Congresso só podia ser uma contra-reforma. E eu passei todos esses meses de discussão sobre a reforma política dizendo isso. Olho nessa discussão da reforma política, porque vem aí medidas draconianas de tentar impossibilitar os partidos de esquerda de seguir tendo uma existência institucional, que é a cláusula de barreira. Então agora os companheiros do PSTU têm feito uma verdadeira cruzada para denunciar o PSOL, porque nós votamos lá, a bancada do PSOL votou a favor de que a cláusula de barreira fosse de um deputado federal. Bem, obviamente que a posição do partido, e nós temos lutado contra isso desde a nossa fundação, porque logo que o PSOL foi fundado, já havia uma cláusula de barreira votada pelo Congresso Nacional, que nós conseguimos derrubar lá no Supremo Tribunal Federal, indo lá e fazendo conversas com os ministros do Supremo, e conseguimos impedir que aquela cláusula fosse aplicada. Então nós somos totalmente contrários a qualquer cláusula de barreira. E por isso, inclusive, que nós assinamos para os companheiros
da Unidade Popular formarem o seu partido, porque nós queremos que os partidos de esquerda se organizem, cresçam, inclusive que possamos estar juntos, quem sabe, nas eleições. Agora, o problema que se colocou lá para os nossos deputados era muito concreto. Olhando de agora, a gente percebe que havia uma folgada maioria para que essa proposta da cláusula de 1 fosse aprovada. Porque se ela não fosse aprovada, a próxima votação que viria seria a cláusula de barreira de 5 deputados. E aí, então, ao invés de barrar os partidos que não conseguem eleger 1, que é muito mais fácil eleger 1 do que eleger 5, aí o próprio PSOL também estaria com a sua existência ameaçada, embora que nós nem temos mais 5, né? Porque nós tivemos que expulsar 1, porque a gente não capitula por causa de barreira, né? Tivemos que expulsar, porque afinal de contas todo o poder emana, ou deveria emanar, do povo, né? Que Deus seja respeitado pelos que o creem, pelos que não o creem, mas que não tem nada a ver com o poder que tem que emanar do povo. Mas o problema dos companheiros do PSTU é que eles vêm fazendo uma campanha dizendo que nós somos os responsáveis por jogá-los na clandestinidade. Isso é uma injustiça muito grande. Primeiro porque nós lutamos contra a cláusula de barreira o tempo inteiro. E segundo, porque se dependesse dos companheiros do PSTU, o PSOL não existiria, porque eles fizeram uma campanha pedindo para as pessoas não assinarem a legalidade do PSOL. Então vocês vejam só que mesmo eles tendo, lá em 2005, quando nós estávamos tentando legalizar o partido, em 2004, tendo feito uma campanha, inclusive escrito artigos, proibindo seus militantes de assinar pela legalidade do PSOL e fazendo uma campanha junto à vanguarda esquerda para que não assinasse pela legalidade do PSOL, mesmo assim, nós temos boas relações com os companheiros do PSTU, fazemos alianças com eles em vários estados, aliás, são os nossos aliados prioritários junto com os companheiros do PCB. Então não é possível que uma votação como essa venha a nos dividir e venha a ser motivo para os companheiros virem aqui num evento do PSOL e da oposição de esquerda para fazer críticas desse tipo injustas ao PSOL e aos nossos deputados que estavam lá buscando a melhor solução para um problema que é estrutural, porque aquele Congresso Nacional é podre, então o que sai dali é sempre cada vez pior, e é por isso que nós precisamos nos organizar para enfrentar essas instituições que têm como meta fazer com que o povo fique afastado das decisões políticas. Porque o que nós temos hoje, na realidade, é isso. Não existe uma democracia real. E o que as pessoas foram para as ruas em julho reivindicar foi exatamente isso. Democracia real. E não há uma democracia real. Por isso as votações do Congresso Nacional muitas vezes acabam sendo votações distorcidas por uma correlação de forças totalmente contrária aos interesses do povo. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos construir uma unidade de esquerda em cima dessas bandeiras de democracia real, de auditoria da dívida pública, de não pagamento dos juros ao mercado financeiro, aos banqueiros, de uma revolução na estrutura tributária do país para taxar as grandes fortunas, para enfrentar os poderosos, enfrentar o poder da Rede Globo, que segue dominando os meios de comunicação e fazendo com que as eleições sejam uma expressão totalmente distorcida da realidade. Nós precisamos de um PSOL, e eu sei que vocês muitos aqui são do PSOL, e tem essa preocupação de que o PSOL não repita os mesmos erros do PT. E é isso que nós precisamos estar muito atentos. Nós queremos construir um PSOL que tenha o seu pé muito bem fincado nas lutas sociais, nos movimentos, porque a gente sabe que as eleições são um momento muito importante da luta, mas só é possível ter resultados eleitorais que realmente se traduzam em vitórias e não resultados eleitorais que se transformam em derrotas, como foi o caso da eleição do PT, se nós tivermos um partido
que tenha na sua estratégia a ruptura com o modelo capitalista, a ruptura com esse regime apodrecido, porque o nosso objetivo não é ganhar a eleição para chegar lá dentro do poder, das instituições e nos acomodar, e nos moldar, e nos adaptar a essa lógica do tomar lá da cá, da corrupção, do jogo de quem está lá apenas para atender os interesses dos seus e não para fazer as mudanças estruturais. E é por isso que nós precisamos construir um partido que esteja nas lutas sociais e que esteja com muita clareza de que não pode querer ganhar a eleição a qualquer custo, de que não pode fazer alianças espúrias, de que não pode se jogar nos braços do poder econômico, de que não pode reprimir greve dos servidores, de que não pode se recusar a pagar o piso da educação, de que não pode fazer das prefeituras uma mera administração dos interesses do capital. Nós queremos sim vencer eleições, queremos sim ganhar prefeituras, queremos sim governar, mas governar para subverter a ordem e não para nós sermos subvertidos por essa ordem e nos transformarmos em mais um elemento de manutenção da ordem. E é por isso que eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e de ver toda essa energia da juventude. Porque a juventude é o grande potencial de construção de uma esquerda socialista realmente consequente e radical. Porque a juventude não está presa às velhas histórias do passado. A juventude, na sua maioria, não se sente viúva do PT. A juventude olha para frente, olha para o futuro e percebe sim que nós temos que pensar com uma outra lógica, que nós não podemos nos adaptar à lógica que querem nos impor de achar que o que está aí é o que pode ser feito. Não, é possível mudar, e é possível mudar porque o mundo está sempre em transformação, porque há esse processo de devir, que é o que está sempre acontecendo, sempre em transformação, e que as nossas utopias, elas são concretas porque elas são possibilidades que ainda não se realizaram, mas que podem se realizar se nós tivermos a garra, a força, a coragem de ficar firmes, de não ceder, de não nos dobrar, de não ceder às pressões, porque tudo